Bom dia, shalom, shalom. Mais um dia na presença do Senhor, ao qual Ele nos permitiu estarmos aqui reunidos para mais um devocional, para a honra, glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. Porque aqui nós estamos para glorificar, enaltecer e exaltar o nome de Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Remidor, não é assim? Então, eu gostaria de convidar você a unir a sua fé comigo neste momento, para a gente começar orando, apresentando este devocional, apresentando o nosso dia diante do Pai, porque Ele é digno, né? E sem Ele nós não conseguimos fazer nada. E por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? Eu trabalho dessa forma, nos devocionais, todos os dias, quando eu vou fazer, eu entendo que eu sou totalmente dependente dele. E é por isso que eu vou orar agora, para estar entregando o controle de tudo que acontecer aqui dentro nas mãos do Senhor Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Se você tem motivos para agradecer a Deus pelo dia de hoje, a hora é agora, se ainda você não fez. Amém? Então vamos estar orando, apresentando o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é majestoso e a bondade dele tem nos alcançado todos os dias. Ele tem nos constrangido com tão grande amor que ele tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. E um amor maior, a prova maior, se encontra aqui, neste devocional, a qual a gente faz todos os dias, e o Senhor, ele vem revelar-se a nós, muitas das vezes através da exortação, mas o Pai, ele só exorta o filho que ele ama. E nós estamos aqui para ouvir tudo o que ele tiver de falar para o nosso coração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós nos apresentamos diante do Senhor agora, Pai, com o coração totalmente rendido a Ti. Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua direção. Às vezes, Senhor, o Senhor vai precisar puxar a nossa orelha, mas eu sei que é para o nosso bem. Então eu me coloco agora, Pai, à disposição do teu reino, na total dependência do Senhor, Espírito Santo. Pai, eu venho agora diante do Senhor pedir uma proteção sobre este devocional, sobre cada vida que aqui se encontra, as que ainda hão de entrar, Pai, e as que vão assistir depois. Em nome de Jesus, meu Pai, eu venho pedir nesta manhã o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do teu espírito. Nós estamos aqui para aprender a manusear a espada do teu espírito, o único componente que contra-ataca os ataques que nós recebemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu entrego em tuas mãos o controle deste devocional, no qual nós estamos na dependência para acessar as cortes celestiais, a qual eu peço que o Senhor ordene os teus anjos para estar nos guardando, levantando um cerco de proteção em volta da minha casa, em volta da casa de cada pessoa que aqui estiver. É em nome de Jesus, que o Senhor venha nos marcar com o teu sangue, do alto da cabeça à planta dos nossos pés, selando e protegendo, nos livrando de todo ataque do mal, em nome de Jesus. Pai, eu consagro o meu computador, consagro o meu aparelho de telefone, consagro a minha mente, os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, a minha mente, o interior da minha mente, Pai, que ela esteja conectada na frequência do céu. Consagro o meu coração neste tempo, Pai, para que o Senhor venha me usar como lhe apraz, como um instrumento, uma ferramenta viva que está aqui disponível para o teu reino. Assim eu oro, assim eu declaro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, este devocional aberto, a qual nós nos rendemos e nos apresentamos diante do Senhor. Amém, graças a Deus. Amém, amadas. Se vocês estiverem em concordância com esta oração, eu convido Amém. vocês a estar falando amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmã Maria. Bom dia, irmã Gracielse, irmã Leiliane, irmã Marilene, irmã Priscila, irmã Marta. Todas sejam muito bem-vindas.
neste tempo aqui de mesa com o Senhor. Amém? Como eu tenho dito, nós estamos fazendo a leitura, né, deste livro Espíritos Sedutores e Doutrina de Demônios. Nós já estamos quase no final, onde a gente vem descortinar o espírito de engano, né, tudo aquilo que tem tentado ludibriar e enganar até mesmo os escolhidos, o povo de Deus. Hoje o tema da leitura é o que leva as pessoas ao engano. Tá bom? Fica ligadinha. Se eu falar alguma passagem que você deseje anotar, você anote para depois você estar examinando as escrituras, tá bom? Nós estamos aqui neste capítulo, a gente está estudando lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, tá? Se alguém quiser depois tá fazendo leitura para estar entendendo. Então vamos lá, eu vou iniciar a leitura agora. O que leva as pessoas ao engano? A principal coisa que leva as pessoas ao engano é o desejo de uma revelação superior. Lembra que a gente está falando que muitas pessoas elas andam atrás somente de revelação, somente atrás de mistério, atrás do sobrenatural, mas o maior sobrenatural, o lugar para ser encontrado é na palavra de Deus. Gente, quem mergulha na palavra de Deus todos os dias, nós que estamos aqui no devocional todos os dias nós acessamos coisas superiores ao nosso entendimento através da palavra de Deus. Então, para mim, é a maior prova que o maior sobrenatural ele está na palavra de Deus. E as pessoas ficam buscando fábulas, buscando. Nós sabemos que o sobrenatural, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo natural aqui. Mas se eu, como pessoa aqui, nesse mundo natural, começar a entender que Deus só opera nos lugares onde tem manifestações de sinais e maravilhas, onde só tem revelações, então eu estou deixando o Criador dessas coisas de lado, que é aquele ao qual deixou a palavra de Deus como uma direção, né, como um manual de instrução de vida para mim e para você. Nós precisamos nos alicerçar na palavra, que é a rocha firme, Jesus Cristo, que é a verdade. Então, ninguém vai ao Pai se não conhecer a verdade. E para mim conhecer a verdade, eu tenho que conhecer esse alguém a quem eu falo que é meu Pai, a quem eu falo que é o meu Senhor, que é meu Salvador, a esse Espírito Santo de Deus, que ele é promotor desses milagres, do fogo, do sobrenatural. Eu tenho que conhecer, e a única forma de conhecer é através da palavra de Deus. Aí segue aqui falando. Nos tempos do Novo Testamento, um grupo chamado os gnósticos estava invadindo a igreja. E nos nossos tempos hoje, a nova era está invadindo a igreja. A palavra gnóstico significa saber. Eles afirmavam ter um conhecimento superior, uma revelação especial ou uma nova luz além de qualquer outra pessoa. Inclusive do próprio Paulo, do apóstolo Paulo. Estavam enganando e fazendo com que muitas pessoas se deixassem levar por uma falsa doutrina. Vocês já devem ter presenciado, visto, né? Muitos enganadores sendo desmascarados, pessoas que promovem falsos milagres, falsas curas, pessoas que pagam outras pessoas para estarem assentados no meio do povo, para ser escolhido, para se fazer como foi curado, como foi liberto de alguma coisa, e recebem dinheiro para isso. Mas nós estamos vivendo um tempo onde que muitas coisas vão ser descortinadas, vão ser reveladas. E lembrando para vocês que estão aqui no devocional, se vocês quiserem participar, vocês têm acesso, viu? Para estar falando comigo. Basta você levantar a mão, abrir seu microfone, que eu te dou a oportunidade de fala, tá bom? Então, aqui nesse tempo também eles eram descortinados, tá? Agora, hoje, o movimento Nova Era está afirmando
trazer luz ao mundo. Eles até falam sobre o Cristo, mas não estão falando sobre o mesmo Cristo que nós conhecemos. Estão falando sobre um espírito de Cristo que absolutamente não tem nada a ver com Jesus. E se você sintonizar com esse espírito de Cristo, tá entre aspas aqui, no universo, eles dizem, ele trará luz, a revelação à sua vida. Vamos conectar com o universo. Não é assim que eles falam? Satanás não está mais se disfarçando de diabo com um tridente. Hoje, ele está vindo ao mundo em forma de luz, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás, ele é o mestre do disfarce. E é por isso que a gente enfrenta tanto levante para um devocional como esse aqui. As pessoas enfrentam tanto levante para estar entrando para participar de um devocional deste daqui. É por isso que nós enfrentamos lutas às vezes, obstáculos, desânimo, um lugar onde poderia estar com muitas pessoas participando. Mas como eu venho falar para vocês, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se mantém aqui, né, na fidelidade, buscando o Senhor enquanto se pode achar. E aqui a palavra está revelando, Shalom, Tamiri, seja bem-vinda. Aqui a palavra está falando aqui, né, declarando que Satanás ele se disfarça em anjo de luz para estar atuando no meio do povo de Deus. Ó, continua falando assim, ó. Quero oferecer a você a base bíblica que estabelece o fato que precisamos testar as manifestações espirituais e os novos ensinamentos. Os 3 textos seguintes atestam isso. Lembra que eu falei para vocês, se vocês tiverem o interesse de estar anotando as passagens bíblicas para vocês examinarem depois que vocês o fizessem assim? Então, eu vou citar algumas passagens bíblicas, tá? Então, eu direciono você a estar anotando essas passagens. Ó, 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Para quem tem dúvida, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João, tá? Aí tem Apocalipse, capítulo 2, versículo do 2 ao 3. Repetindo, Apocalipse, capítulo 2, versículo do 2 ao 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 13 ao 14. Mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 13 ao 14. 1 João, capítulo 4, versículo 1, nos diz para testar os espíritos. Lembra que nós fizemos essa leitura nos capítulos anteriores, que nós devemos testar os espíritos no sonho, na revelação, testar os espíritos que se falam que são anjos, né? Nós precisamos testar os espíritos. Em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo do 2 ao 3, a igreja de Éfeso é elogiada por fazer isso, lembra? E em 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 14, Paulo diz, não fique chocado, não se admire, pois o próprio Satanás é transfigurado em anjo de luz. Minhas amadas, meus amados, vocês que estão assistindo esse devocional em tempo ao vivo ou depois, nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, o nosso adversário. Gente, travou para vocês aí? Me falem, por favor. Tá travado ou tá normal? Por favor. Tá travado ou tá normal? Vocês me falem aí, por favor. Tá normal? Amém. Deve ter travado para algumas de vocês, então. Como eu estava falando anteriormente, o adversário das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, procurando uma mínima brecha, para que ele encontre uma situação para estar entrando na nossa vida, para quebrar, né?
Tá ruim, né, a internet, mas vai ficando aí, vai melhorar em nome de Jesus. Que o Senhor tome agora a direção dessa frequência, dessa internet, deste devocional. Em nome de Jesus, que caia por terra todo o levante do inimigo contra esse sinal. Em nome de Jesus, tá? Então ele anda procurando a quem possa tragar, a quem possa enganar. Porque uma pessoa, quando ela está debaixo de um espírito de engano, ela vira e se torna uma presa fácil para ser manipulada pelo inimigo. Não é assim que funciona? Então, aqui nós estamos descortinando justamente esses espíritos. Ó, quando você testa um sonho, você testa uma visão, uma visitação de anjos ou uma nova revelação, isso não significa que você está se opondo a Deus ou que está sendo incrédulo, de forma alguma. Se o seu sonho, visão, visitação de anjos ou nova revelação vier de Deus, em primeiro lugar, passará no teste. Sabe por que vai passar no teste? Porque o nosso Deus não é um Deus de engano. O nosso Deus, ele é um Deus da verdade. E ele vai ter prazer de revelar a nós a verdade de que ele está no negócio. Em segundo lugar, Deus irá elogiá-lo por sua integridade em querer saber a verdade. Quando algo nos incomoda no nosso espírito, quando nós perguntamos ao Pai, Senhor, isso vem da parte do Senhor? Quando nós perguntamos ao Pai, Senhor, essa revelação foi o Senhor que me deu? Pai, fala comigo, testifica, confirma para mim. Vocês acham mesmo que um Deus, que é um Deus verdadeiro, ele vai achar ruim de confirmar a verdade que é dele, genuína? Então, nós temos o direito. Hoje, como eu falei anteriormente, nos últimos devocionais, eu mesma, gente, eu já passei por situações muito difíceis. Por quê? Porque nós sabemos que o único perdão que nós não vamos receber é a blasfema contra o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente vai ficar engessada, né? Paralisado com medo de confrontar algo que o Senhor nos incomoda, como é algo que não vem da parte de Deus, por medo dessa passagem. Mas o pai que conhece o filho, conhece o seu coração, quando você fala, Senhor, se eu estiver enganada, por favor, me perdoa, mas eu estou sentindo algo referente a essa situação aqui específica. Por favor, confirma para mim se isso é da parte do Senhor, se isso é o Senhor. Você acha mesmo que um pai que está sobre todas as coisas, ele vai te castigar por você estar levantando em dúvida, testando e provando o Espírito? De forma alguma. Então, que caia por terra hoje na sua vida. Se você tem algum bloqueio em relação a isso, você pode sim testar os espíritos. Pedir para que o Espírito Santo de Deus se manifeste em favor, revelando a verdade que é genuína, que vem do céu, para as nossas vidas, para nos direcionar. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém, né? Agora eu vou falar aqui o que vem, né, a direção que é dada aqui pelo livro. Como testar sua revelação? Ao testar novos ensinamentos e manifestações espirituais, há principalmente 5 perguntas que você precisa fazer. Se liga aí, presta bem atenção. Como você ou a pessoa, né, recebeu? Como que você recebeu essa revelação? Te trouxe paz? O que você sentiu? Quem é a pessoa? Como que essa pessoa ela tem conduzido as coisas do reino de Deus? A segunda pergunta: qual é o conteúdo? Esta é uma pergunta extremamente importante. Se esse conteúdo é um conteúdo que vem de Deus. Terceira pergunta: está alinhado com a palavra de Deus? Está alinhado? Tem embasamento bíblico? Nós sabemos que Deus manifesta através dos sonhos. Fala conosco através dos sonhos, não sabemos?
Eu contei para vocês aqui, né, o testemunho através do livro daquele sonho que era totalmente demoníaco, não vinha da parte de Deus. Então, a primeira coisa, buscar na palavra de Deus um respaldo que garanta que aquele sonho vem de Deus e pedir para que o Espírito Santo testifique, confirme que é algo que ele está falando. O que isso produz na sua vida? A quarta pergunta. E a quinta pergunta, a quem isso glorifica? O sonho, a visão, a revelação ou a manifestação, ela glorifica quem? O que ela vai produzir na minha vida? Está alinhado com a palavra? Qual é o conteúdo? E como foi que você recebeu? Isso é uma proteção para mim e para você. Agora nós vamos tratar de cada uma dessas 5 perguntas separadamente, para que você abra de uma vez por todas o entendimento em relação a isso. O quinto é, a quem isso glorifica? Mas eu vou falar agora de cada uma separadamente, tá? Como você a recebeu ou como você o recebeu? Só existe 2 respostas possíveis aqui. Ou veio de Deus ou de Satanás. Entretanto, há muitas maneiras de você encontrar os cristãos recebendo revelação na Bíblia. Algumas são recebidas por meio de sonhos, visões e oração. O principal veículo da revelação de Deus, porém, é por intermédio da palavra. Amém? Até aqui? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo no chat para ver se eu preciso explicar alguma coisa. Não, acho que eu respondi em tempo real o que vocês estavam perguntando. Aí continua falando aqui, em Atos capítulo 9, observamos que o apóstolo recebeu a visitação de Jesus enquanto estava caído no espírito. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra dessa passagem que muitas pessoas falam que Paulo caiu do cavalo? Que não fala nada dele caindo do cavalo, só fala que ele caiu em terra, né? Qual foi, em Atos 26, nós vemos aqui, né? Qual foi o comportamento de Paulo? Onde Paulo desenvolve ainda mais o tema. Enquanto está testemunhando diante do rei Agripa, ele diz: não apenas eu caí, mas todos caímos. Em Atos 26, começando no versículo 13, Paulo diz isto: ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava. Está lá no versículo 13 ao 14. Ao observar o versículo 14, caindo nós todos por terra, você descobre que o apóstolo Paulo, então chamado Saulo, e seus companheiros estão todos derrubados e caídos no espírito. Com frequência, no Antigo e o Novo Testamento, você observa que os sonhos, visões, visitações de anjos ou novas revelações acontecem quando as pessoas estão caídas no espírito. Muitas vezes, os sonhos, visões, visitações de anjos ou novas revelações ocorrem enquanto as pessoas estão orando em outras línguas. Outras vezes, você percebe que essas coisas acontecem quando as pessoas estão simplesmente em silêncio na presença do Senhor. Você já ficou em silêncio e você sentiu o Pai falar com vocês? Se você quiser relatar alguma experiência, você pode relatar, viu, se tem oportunidade. Mas geralmente acontece nesses momentos.
Eu mesmo em sonho, quando eu estou orando alguma coisa, eu vejo muitas visões em visão fechada. Então ali eu fico prestando atenção e eu vou procurar entender o que que aquela visão me direcionou, porque Deus estava me mostrando algo nessa magnitude, nessa proporção. E depois a resposta vem e testifica para mim. Por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é de sim, sim e não, não. Né? E a gente já entendeu que o que passa disso vem de quem? Do maligno. Então, eu espero que até aqui tenha te esclarecido, tá? Nós vamos entrar no devocional de Oséias hoje, né? No capítulo 13, está terminando amanhã o último capítulo do profeta Oséias, tá bom? A gente vai estar entrando agora e eu convido você a estar abrindo sua Bíblia para estar estudando. Depois você faça a leitura dessas passagens que eu te falei, medita em tudo que foi dito aqui, para que o Espírito Santo ele venha te alinhar com o propósito do céu. Amém? Amanhã eu vou continuar a leitura falando quando Deus invade o seu mundo. E mais uma vez, tá? Semana que vem nós vamos alinhar um propósito de jejum e oração para quem quiser vir conosco. Nós estamos nos preparando. Ao terminar esse livro, nós vamos iniciar outros livros. Meus livros já chegaram, tá? Ontem eu mostrei para algumas das meninas, tá aqui, ó, os dois. Para quem desejar ler conosco e desejar adquirir, nós vamos, o nosso próximo livro que nós vamos ler é Porcos na Sala, onde nós vamos estudar e continuar descortinando, né, as coisas que têm destruído muitas pessoas, os espíritos de engano e tudo que tem trabalhado por trás para trazer derrota para a nossa vida. Amém? Então vamos iniciar hoje a leitura, Oséias capítulo 13. Neste livro, a gente vai ver Deus relembrando, né, o início humilde de Israel e expondo o orgulho que veio com a prosperidade, declarando o juízo que vai ser inevitável, né, porque eles vão ser exilados, mas ainda deixa um vislumbre de redenção do nosso Deus, né? Que quando a prosperidade vira um orgulho, o problema não é prosperar, nem para mim, nem para você. O problema é esquecer quem te fez prosperar. Então, nesse capítulo hoje, a gente vai entender mais a respeito disso, tá? Da honra à idolatria, daqueles que honravam o Deus Todo-Poderoso e passaram a ser idólatras. Amém? Vamos lá, então eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3, tá? Oséias capítulo 13. Na minha Bíblia, o título está falando assim, ó, a ira do Senhor contra Israel. A minha Bíblia é a NVT, tá bom? Ó, quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel. Mas pecaram a adorar Baal. E com isso selaram a sua destruição. Versículo 2. Agora continuam a pecar e fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas. Tudo que Deus abomina. Ofereçam-lhes sacrifícios. Eles dizem: beijem os ídolos em forma de bezerro. Não essa forma de bezerro, nós sabemos que tem várias outras formas, né? Por isso desaparecerão como a neblina de manhã, como o orvalho à luz do sol, como a palha soprava pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé. Então aqui Deus já estava declarando, né, o juízo que ia acontecer sobre esse povo que tinha se transformado em um povo idólatra. E isso é para mim e para você. Eu já falei com vocês aqui a respeito de algumas questões sobre idolatria. A idolatria nada mais é do que as pessoas, pelo seu próprio orgulho, querer transformar um Deus em um Deus limitado. Pegar Deus, colocar ele no formato de uma imagem, ou falsos deuses, ídolos, colocar em formato de imagem
você só vai até aqui, eu te coloco aqui, eu te ponho aqui, eu te ponho no bolso, eu te carrego na mão, eu te ponho até ali, eu te ponho de cabeça para baixo. Se você não me dá o que eu quero, eu te cozinho em panela de pressão. É sobre isso. Então, por isso que Deus abomina a idolatria, porque o nosso Deus soberano, o Deus, o Adonai, o Elohim, ele não está limitado a ninguém. Ele é o criador de todas as coisas. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, aqui ele abomina pessoas que praticam tais idolatrias. Adoração de imagens, esculturas feitas por mãos de homens, seja de prata, de barro, de madeira, seja do que for. Porque o nosso Deus não é palpável. Ele é soberano. Ninguém consegue alcançar a ciência dele. Ele é diferenciado. Então é por essa causa que ele abomina a idolatria. E aqui ele estava vindo com o juízo falando para aquele povo, para a tribo, principalmente, né, para a tribo de Efraim, que era uma tribo muito respeitada no meio do povo de Deus, porém eles estavam debaixo de um pecado de idolatria. A autoridade espiritual, ela foi perdida por Efraim por causa da idolatria. O povo passou a beijar ídolos, a beijar esses ídolos, adorando, venerando. A glória se tornou fumaça para eles. O pecado dissipa o que Deus construiu, gente. É por isso que a única coisa que faz separação do homem com Deus é o pecado. O que não é sustentado por Deus se dissipa como uma neblina. Por isso que nós temos que estar alicerçados na rocha firme, na palavra de Deus. Porque se você está alicerçado na palavra de Deus, você conhece quem é o Deus que você fala que serve, você conhece quem é o seu Pai, quem é o Senhor da sua salvação, quem é o Espírito que é o seu consolador. E você conhece a palavra de Deus, não é qualquer coisa que vai te destruir, não é qualquer coisa que vai te derrubar. Não é qualquer coisa que vai te jogar num quarto escuro. Porque você sabe que Deus, ele não se dissipa como uma fumaça. Você chama e ele vem, o consolo vem. É por essa causa que nós precisamos estar alicerçados em um Deus que é soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Não uma imagem que precisa ser carregada por mãos de homens, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê. E é oca. É sobre isso que Deus está falando aqui. Entenderam por que o motivo do levante hoje do devocional? Vocês entenderam que as coisas espirituais são muito mais reais do que as naturais? Vocês entenderam a dificuldade que foi para entrar aqui hoje? Vocês entenderam o que eu falei, que eu já estou pagando de preço por conta do culto de amanhã? Porque quando vai se descortinar muitas coisas que são enganadoras no meio do povo, o inimigo ele se levanta. Mas eu sirvo a um Deus que ele é soberano e está sobre todas as coisas. Quando se levanta, ele levanta para cair. Vocês estão comigo? Amém? Então vamos lá. Amém, glória a Deus. Você quer falar, Marilene, alguma coisa? Amém. Então vamos lá. Vou dar sequência aqui. O esquecimento que nasce da fartura. Venho falando isso nos devocionais aqui há quanto tempo? A pessoa, quando ela está na miséria, quando ela está na escassez, quando ela está na dificuldade, quando ela está com problema no casamento, quando ela está com problema com os filhos, problema no vício. Ah, mas vai para Deus na hora, mas vai mesmo. Ai, Deus, pelo amor de Deus, a oração do desesperado. Deus, pelo amor de Deus, me dá um emprego. Deus, pelo amor de Deus, salva meu filho, salva minha casa, salva meu casamento, salva isso, salva aquilo. Mas, se o emprego chega, a abundância chega, a fartura chega, Deus abençoa. Muitas pessoas esquecem de Deus. Muitas pessoas esquecem daquele que promoveu a fartura e a bonança. E aqui nós vamos ver isso, o esquecimento nasce da fartura, do versículo 4 ao versículo 6. Ó, eu sou o Senhor, seu Deus,
que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Gente, o próprio Deus aqui, a pessoa que fica no engano, é porque não lê Bíblia. É fato. Se lesse Bíblia, não estava no engano, o meu tempo de engano, o meu tempo de cegueira, é porque eu não lia Bíblia. Eu não conhecia quem eu falava que eu falava. Ai, Deus, meu pai. Mentira, eu era criatura. Eu não era filha. Eu passei a ser filha o dia que eu declarei Jesus na minha vida como sendo o meu salvador, o meu remidor, o Filho de Deus, que desceu do céu, abriu mão da glória e veio aqui e entregou a vida dele para a salvação e a remissão dos meus pecados. Aí eu passei a ser filha. Aí, a partir do momento que eu comecei a ler Bíblia, comecei a conhecer a palavra que liberta, a palavra que restaura, que fortalece, que cura. Aí eu comecei a conhecer quem é Deus. Porque quem for discutir a respeito disso, de idolatria, é porque não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia, ia sentir temor, ia tremer, porque ia conhecer a verdade que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Continuando a leitura, versículo 5. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Gente, o povo do deserto é exatamente eu e você. Deus, ele manda maná, manda alimento. Sim, tem que viver, irmã Maria, com certeza. Não é só ler, tem que entender e viver. Mas quantas pessoas tem aqui no devocional hoje que tem a oportunidade de estar experimentando e estudando a palavra? Foi o que eu falei ontem, no devocional de ontem. Quando você vê, você faz um termômetro, chama a pessoa para um culto de sinais e maravilhas, manifestações espirituais, revelações, vai lotar, lotar, porque o povo quer fórmula pronta. O povo quer somente o prazer, não quer aliança, não quer compromisso. Compromisso é isso aqui, ó, é ler Bíblia, é estudar, mas faz um culto doutrinário de ensino. Conta nos dedos quantas pessoas que vão. Aqui a prova está aqui, ó. Todos os dias. Isso. Não sacrifica. O povo, Deus quer obediência, ele não quer só sacrifício. E o povo não sacrifica para vir estudar, para pagar o preço, para estar, né, diante do Criador, para aprender quem é o Pai, que fala de boca cheia, meu Pai. Deus é meu Pai. Nem reconhece Jesus como sendo filho de Deus, que veio, que é o único, que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Como assim? É sobre isso. Então, a gente levanta, né, algumas polêmicas, mas quem está falando em nome de Deus não pode ter nenhum tipo de reserva e medo. É pregar a verdade como ela é. E eu estou aqui para isso. E é por isso que muitas pessoas não conseguem, não suportam a verdade que liberta. Então aqui a gente viu, né, que o povo de Israel lá no deserto, Deus ele mandava jorrar água, né, da rocha, mandava maná do céu, mandava codornas, mandava tudo para eles, era provisão no frio, era provisão no calor. Deus ele sustentou aquele povo de todas as formas, não deixando doença, não deixando as roupas gastarem, o calçado gastarem. Aquele povo cresceu, multiplicou, e mesmo assim o povo não foi grato ao Pai. Então aqui Deus ele lembra o tempo da dependência, que o povo dependia dele para tudo. Na fartura, quando chegou, veio o esquecimento. Coração exaltado gera abandono. A pessoa que se autoexalta, que se acha grande, que se acha superior, que se acha o grande eu sou. Eu contei para vocês, eu era o meu eu sou, né? Eu sou capaz, eu faço, eu aconteço, eu trabalho, eu me sustento, eu não preciso de ninguém. Foi até eu cair na cama e precisar de receber um copo d'água na cama. Ali eu vi que eu não era nada. Eu era pó e poeira. Que eu precisava de Deus. Eu tinha que estar na dependência dele. A prosperidade sem vigilância gera o quê? Soberba, arrogância, orgulho, altivez. E é assim que é. Continuando, então, lembra de Deus na escassez. Lembrar de Deus na escassez é muito fácil. Tá precisando, né?
O desafio é lembrá-lo na abundância também. Aí é desafiador. Agora a gente vai ver no versículo do 7 ao 8, Deus como um leão e ursa, tá? Vamos lá, versículo 7. Agora eu os atacarei como um leão, como um leopardo, e a espreita no caminho, como uma ursa da qual roubaram os seus filhotes. Os filhotes. Arrancarei seu coração, como uma leoa faminta, e devorarei, e comerei, e os devorarei. E como um animal selvagem, os despedaçarei. É uma palavra bem forte, tá? Eu vou ler novamente, porque eu dei umas engasgadas aqui. O versículo 8 é um versículo muito forte, presta atenção, ó. Como uma ursa da qual roubaram os filhotes, arrancarei seu coração. Como uma leoa faminta, os devorarei, e como um animal selvagem, os despedaçarei. É uma palavra bem forte e pesada, né? É uma linguagem que vem revelar a severidade do juízo. Quando o juízo chega, ele vem com esse peso. Deus se torna adversário por amor corretivo, para corrigir. A disciplina, ela é dura porque o pecado ele é profundo, às vezes está enraizado, às vezes já está na iniquidade, nem sequer dá conta que está pecando mais. E o amor ferido, ele vem se manifestar para salvar o que resta. O amor ferido de Deus, ele vai se manifestar para salvar aqueles que ainda restam, que ainda reconhecem Deus, mas que precisam somente de um alinhamento. E nós vamos ver isso no juízo final. O amor que não corrige não é um amor bíblico, gente. Amor de pai, de mãe que não corrige filho, não é amor bíblico. Pai e mãe que deixa filho fazer tudo à vontade, ao bel prazer, no seu próprio entendimento, que não coloca limite, que não corrige, vai chorar muito no futuro. Mas vai chorar muito e lágrimas de sangue. Porque a perdição é queda. E aqui a gente está falando disso. Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. E é bíblico. Que ele quer que todos se salvem. Ele não quer perder ninguém. Aí aqui também a gente vai ver o rei que não salva. Versículo do 9 ao 11. Ó Israel, você está prestes a ser destruído por mim, seu único ajudador. Agora, onde está o seu rei? Onde está o seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra, os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim? Lembra que o povo exigira um rei, homem? Pois é. Deus está perguntando. O rei não vai salvar ninguém, quem vai salvar é ele. Versículo 11. Em minha ira, eu lhes dei reis, em minha fúria os tirei. Vocês pediram, eu dei. Mas eu tiro todos, porque se vocês quiserem alguma coisa, vocês vão ter de mim, que sou o criador de todas as coisas. É mais ou menos isso. Eu, Valéria, transcrevendo aqui, conjecturando, tá? Ó, o problema não está fora, está dentro. Reis humanos não salvam do juízo. Lideranças políticas não substituem Deus. Lideranças que são carnais, né? Não substituem Deus de forma nenhuma. Deus, ele deu os reis e os tirou como disciplina para o povo. Quando tiramos Deus do trono, nenhum rei consegue nos sustentar. E é dessa forma, gente. Pode ser presidente da República, pode ser o rei da Inglaterra, pode ser qualquer um. Quando vem qualquer tipo de catástrofe, qualquer tipo de pandemia, qualquer tipo de situação que foge das mãos desses reis, eles não conseguem dar resposta para o povo. Nem sequer eles sabem como lidar com situações que foi Deus que determinou e mandou. Como eu falei anteriormente, a gente tem visto, né, muitas pessoas da nova ordem,
que estão construindo bunkers para eles poderem se esconderem de um juízo que eles sabem de algo que vai acontecer e que o povo de Deus que lê Bíblia, que fala que lê Bíblia, sabe que vai acontecer, mas não sabe quando nem como. Eles já estão se precavendo. Mas vocês acham que esses bunkers vão segurar, se for algo da parte de Deus, se for o próprio Deus descendo como juízo? Vira pó e poeira. Eles estão subestimando quem é esse Deus, criador de todas as coisas. Amém? Porque a gente sabe que eles também eles criam, né, manifestações para derrubada de algumas coisas, e eles sabem que são eles que estão promovendo tais sinais, né? Por isso que eles criam alguns ataques, algumas pandemias, algumas situações agora estão manipulando até mesmo o tempo, né? E eles sabem que são eles, não vem de Deus, por isso que eu acredito que tem algo que está programado na agenda do anticristo para trazer uma destruição muito grande no meio do povo de Deus, que não se prevenir, não se precaver. Amém? Mas quando Deus entra, meu irmão e minha irmã, não tem nada que fica de pé, é ele que vai descer com juízo. Agora a gente vai ver aqui o pecado acumulado, do versículo 12 ao 13, tá? A culpa de Efraim foi acumulada e seu pecado armazenado para o castigo. Ai, Deus, o tempo de Deus é demorado demais, o juízo de Deus. Ai, Deus tarda, mas não falha. Não, ele vem na hora certa, porque ele é longânimo e irá. Ele é amoroso, mas na hora que ele julga mesmo. Não tem meio termo, ninguém te arranca das mãos de Deus. Quando Deus desce com juízo. É no tempo certo. Então aqui, Efraim acumulou muito pecado, porque Deus ainda deixava para ver se eles iam se arrepender, porque eles conheciam quem era Deus. Eles faziam parte da tribo, daquele povo de Israel que foi liberto, cativo, do cativeiro do Egito de 400 anos. Eles viram o mar vermelho abrir, eles ouviram as histórias dos seus antepassados, de quem era Deus, que sustentou eles 40 anos no deserto. Eles faziam parte daquele povo. Então Deus deixou para ver até onde que ia. Versículo 13. O povo sentiu dores, como as dores do parto, mas é insensato como uma criança que não quer nascer. A hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Aí tem que fazer uma cesárea, não quer sair. Oh, meu Deus, isso é nós, na hora do juízo. Nós vamos ter que acertar contas, querendo ou não, de uma forma ou de outra. O juízo chega para todos, né? Então, aqui a gente vê que os pecados não confessados se acumularam. A dor do parto espiritual, a nação se recusa a nascer de novo, se recusa a se converter novamente para os caminhos do Pai. Continua batendo na desobediência. Aí a gente vê aqui uma resistência ao arrependimento. O povo estava resistindo, não queria arrepender dos maus caminhos, dos maus passos. E é assim nos dias de hoje. Quantas pessoas você convida fulano? Você precisa buscar o Senhor, vamos para a igreja comigo. Você precisa aceitar Jesus, você precisa ler Bíblia. A pessoa não quer, não quer. Sabe que está no erro, sabe que está no engano, mas não quer. Está resistindo, não quer arrepender dos maus passos. A crise, às vezes, ela é uma oportunidade de transformação que é rejeitada. Resistir ao processo de Deus vai somente prolongar a dor. Vou falar uma frase que um pastor que eu amo muito falou para mim no momento em que eu estava no maior declínio da minha vida. A dor do ser humano só vai até onde ele permite que vai. O posicionamento é meu e seu, é nós que determinamos, declaramos. Só vai até aqui, daqui não passa mais. Eu não aceito mais isso na minha vida. É nós que devemos nos posicionar. Amém? Entre o versículo 13 e o 14 aqui já está terminando, tá? Eu acabei de ler, né? Verdade, né? A pergunta, né? Aqui que apontou para a redenção, né? Agora no versículo 14, a pergunta que aponta para a redenção é isso. Versículo 14, ó. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi-los da morte? Ó morte, traga os seus horrores. Ó sepultura, traga suas pragas, pois não terei compaixão deles.
É o juízo, né? Quando chega, o que eu falei, o juízo é inevitável. Tem pessoas que ainda falam que Deus é ruim, mas não viu toda uma construção, toda uma trajetória, todos os avisos de Deus, todas as vezes que Deus estava chamando o povo para o arrependimento, chamando o povo para o centro da vontade dele novamente, né? Então, aqui a gente viu uma linguagem de vitória futura sobre a morte, né? O verso citado no Novo Testamento como promessa messiânica, porque nós sabemos que o Messias vem e ele ressuscita 3 dias depois que ele tinha morrido. Ele ressuscitou, ele teve vitória sobre a morte. E ele nos convida a morrer e ressuscitar com ele, da velha vida, nascendo para uma nova vida. Mesmo no juízo, a semente de redenção. Deus aponta para além dos cativeiros. Esse versículo aqui, ele é retomado em tom de vitória em 1 Coríntios, no capítulo 15, que vem apontando, né, para a obra de Jesus Cristo, que nós acabamos de mencionar aqui agora. Então, Deus fala de vida mesmo quando ele está anunciando morte. Aleluia! Entre o versículo 15 e o 16, a gente vai ver agora a queda inevitável, tá? Já estamos finalizando o capítulo. Efraim é o mais próspero de seus irmãos, mas um vento leste, uma rajada do Senhor, se levantará no deserto. Suas fontes se esgotarão e seus poços secarão. Todas as suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. O povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa, pois se rebelou contra o seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga. Suas crianças serão despedaçadas e suas mulheres grávidas abertas ao meio. Nós vimos isso em algumas leituras, né, dos livros anteriores que nós lemos em Reis. A gente viu isso acontecendo realmente, né? Então, é um reflexo aqui do que ainda estava por vir. Então, Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Palavra de Deus é palavra cumprida. Não volta vazia. Deus avisa, corrige, chama atenção para que as pessoas, para que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus passos, dos nossos maus caminhos. Então, que nós possamos, no dia de hoje, fazer uma reflexão profunda. Qual tem sido a nossa conduta diante de Deus? O que eu tenho feito que tem desagradado ou desabonado a verdade de Deus, que é genuína e plena? É sobre isso. Nós precisamos fazer um exame interior, enquanto nós temos a chance de mudarmos, né? Aí a gente viu aqui, então, que a invasão estrangeira como instrumento de juízo, invadiu o espaço, roubou tudo que eles tinham. O que eles estavam alicerçados era na riqueza, não era no dono de todas as coisas. Quando rouba a riqueza, sobra o quê? Nada. A perda de tudo que foi confiado. A idolatria tem um custo real. O fim do capítulo, ele é duro, mas para mostrar a seriedade do pecado, que o pecado ele traz uma moeda de cobrança. Quando Deus ele é desprezado por muito tempo, a colheita chega sem aviso nenhum. E chega para mim, chega para você também. Muitas vezes a gente passa por alguma situação, é colheita de muitas coisas que nós praticamos. É lei da semeadura. O que eu plantar, isso eu vou colher. Então a gente precisa refazer os nossos passos e olhar onde foi que nós nos corrompemos, aonde foi que nós nos perdemos, que nós deixamos, né, o pecado entrar, a desobediência entrar e causou esse dano na nossa vida como consequência, como colheita. Amém? Então, no capítulo de hoje, a gente viu que uma prosperidade sem temor, ela gerou orgulho, né? Ela gera orgulho, e o esquecimento de Deus precede a queda totalmente. Reis e estruturas humanas não salvam. Eu não salvo ninguém. Eu aponto o Salvador. Eu aponto a salvação, aponto a direção, o caminho. Quem salva é Cristo. Quem salva é Deus. Então, mesmo no juízo, Deus aponta para a redenção futura. E uma chave para eu e você guardar na tábua do nosso coração no dia de hoje. O Deus que te disciplina severamente, o Deus que disciplina severamente, é o mesmo que já preparou
a vitória sobre a morte, para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que você rumine esta palavra em nome de Jesus, para que o Senhor manifeste o poder dele sobre a sua vida, que você possa experimentar do favor dele todos os dias, te alcançando, alcançando a sua casa, alcançando a sua família e tudo que carrega o seu nome. Amém? Eu sei que muitas estão trabalhando no dia de hoje, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de perguntar se alguém poderia estar fazendo oração hoje. A Leiliane fez ontem. Gostaria de perguntar, irmã Maria, se a senhora pode fazer oração, ou a cunhada está no trabalho. Alguma de vocês podem estar fazendo a oração final para nós? Priscila, se algum de vocês três puderem fazer, vocês podem falar, por favor? Amém. Você faz oração, amada? Amém, faço sim. Amém, glória a Sim. Deus. Aleluia. Amém. Eu vou estar, então, fechando meu microfone, tá? Aí você faça a oração final, agradecendo pelo devocional. Se você não souber desligar das regiões celestiais, depois eu venho e desligo e ministro a bênção apostólica, tá bem? Então, eu vou fechar meu microfone e a oportunidade está com você. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai amado, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aprendendo juntamente com as irmãs, ó Pai amado, mais sobre o Teu reino, mais sobre o Senhor, ó Pai querido. Que tudo que foi ministrado aqui através da Tua serva, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai amado, fique guardado na tábua dos nossos corações, ó Pai. Que nós não venhamos somente ouvir, ó Pai, mas que venhamos colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos nos despedindo umas das outras, mas não da Tua presença, Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai amado, que continue falando aos nossos corações durante todo esse dia, Pai amado. Que essa palavra venha ecoar, ó Pai amado, no nosso coração, na nossa mente, ó Senhor. E que possamos estar passando para frente tudo que estamos aprendendo aqui, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amada, amém. Muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, que o Senhor levante um cerco de proteção sobre a sua casa, sobre a sua família, tudo que carrega o seu nome. Que o escudo do Senhor te guarde de todo contra-ataque, de toda seta, de todo dardo inflamado na sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja Ele no nosso meio. Amém? Então, eu vou estar encerrando a ligação, tá? Aqui é a gravação, mas eu vou estar fazendo o desligamento, que a gente entrou, acessou as cortes celestiais, e vou estar ministrando a bênção apostólica, tá bom? Vou encerrar a gravação e já continuo falando com vocês.